Jeffrey! Jeffrey, eu te odeio! Eu vou te matar! Eu vou te matar! Ela quebrou o pescoço da minha filha. Foi assim que minha filha morreu. Ela morreu no local. Eu era um pai extremamente orgulhoso. Com lágrimas nos olhos e a voz embargada pela dor, uma jovem fez seu caminho até o tribunal, onde se viu frente a frente com o homem acusado de tirar a vida de seu pai. Menos de 30 dias se passaram desde que ela sofreu a perda irreparável, e o peso da tragédia a sobrecarregava a cada palavra dita pela polícia. O pai dela foi vítima de um assassinato no posto de gasolina Shell, na Glenwood Avenue, em Decatur. A confusão teve início dentro da loja do posto, mas se transformou em um confronto mortal no estacionamento, culminando em vários disparos. A notícia da morte de Mayon Pierce devastou sua família. A dor aumentou ainda mais quando o promotor revelou em tribunal que Kevin Merriweather disparou contra Pierce várias vezes e alguns parentes não conseguiram conter suas emoções. Isso mudou de 7 para 15 e, sabe, é como se ele tivesse sido caçado como um animal. A filha adolescente de Pierce não conseguiu suportar a situação e teve que ser retirada do tribunal pelos agentes. O promotor revelou que Merriweather havia enganado Pierce anteriormente. No dia 2 de junho, quando Pierce encontrou Merriweather na loja, ele começou a bater nele. Segundo a polícia, Merriweather reagiu, pegou sua arma e disparou contra Pierce cerca de 15 vezes, inclusive perseguindo-o para fora da loja quando ele tentou fugir. O advogado de Merriweather alegou que o ato foi em legítima defesa. Vários parentes fora do tribunal, incluindo uma filha mais nova da vítima, disseram que seu pai era a sua alegria. Ele era muito compreensivo comigo, sabe? Tipo, você pode falar com seus amigos sobre certas coisas que você não contaria para seus pais, mas era com ele. Eu podia ir até ele e falar sobre essas coisas. Ele era muito compreensivo e honesto comigo. Em seguida, vamos para Memphis, Tennessee, para o veredito no caso contra Shelby Isaac. A jovem de 19 anos é acusada de assassinato em primeiro grau pela morte de Ed Tate e de sua namorada, Edwina Thomas, que estava grávida de 8 semanas na época. O suposto motivo: uma semana ruim para o cabelo. Quase 2 anos antes, Isaac comprou $250 em extensões de cabelo de Tate. Aparentemente insatisfeita com a compra, Isaac marcou um segundo encontro para pegar seu dinheiro de volta e, de acordo com o depoimento de uma testemunha que afirmou estar presente no momento, foi então que ela supostamente atirou e matou as vítimas. Mas a defesa destacou a falta de evidências físicas no caso. Quando você segue as evidências credíveis e imparciais neste caso, elas não levam a Shelby Isaac. Após ouvir todas as evidências, o júri voltou com um veredito. O júri já chegou a um veredicto neste caso. Em todas as 4 acusações, eles foram unânimes. Se Isaac for considerada culpada, ela poderá passar o resto da vida na prisão. Senhora Isaac, por favor, levante-se. Nós, o júri, consideramos a ré culpada de homicídio de segundo grau conforme descrito na primeira acusação, assinado pelo presidente do júri. Ao ouvir a notícia, Isaac desaba no chão. Enquanto isso, o juiz não perde o ritmo, perguntando individualmente aos jurados e passando para a próxima acusação. Esse é o seu veredicto, senhor. Esse é o seu veredicto, senhor. Meritíssimo. Quanto à segunda acusação da denúncia, nós, o júri, consideramos a ré culpada de homicídio de segundo grau. Essa foi a acusação 4. Desculpe, eu pulei uma. Na acusação 4, o homicídio culposo está incluído na acusação 4. Após alguns minutos,
Enquanto o juiz continua, Isaac solta um grito e implora por ajuda. Shelby Isaac é condenada por 2 crimes de homicídio culposo de 2º grau, homicídio imprudente e homicídio culposo de um bebê não nascido. Ela recebe uma sentença de 30 anos em um presídio estadual e só será elegível para liberação no ano de 2040, quando terá 42 anos. Mudando de cenário para o Tribunal do Condado de Milwaukee, em Wisconsin, encontramos Jeffrey Dahmer diante do juiz Lawrence Graham. Never, Jeffrey! Jeffrey! I hate you! I hate you! Something's out of control! Don't me, Jeffrey! I kill you! God damn it! Look at me! Dahmer enfrenta graves acusações. 2 homicídios em 1º grau e 13 crimes de homicídio intencional relacionados a uma série de assassinatos em Milwaukee. Suas vítimas eram principalmente jovens e adolescentes, com idades que variavam de 14 a 31 anos. Dahmer se aproveitava das fraquezas dessas pessoas, direcionando seu foco para aqueles em situações de vulnerabilidade ou marginalização. Dentre os mais jovens, Connor Sinton, de 14 anos, foi um dos alvos. Dahmer atraiu o garoto com promessas de dinheiro e amizade. Outro caso de destaque é o de Errol Lindsay, de 19 anos, cuja morte trágica ganhou notoriedade após o desabafo emocionado de sua irmã, Rita Isabel, durante o julgamento de Dahmer. Errol Lindsay, com apenas 19 anos, foi uma das 17 vítimas de Dahmer, assassinadas entre 1978 e 1991. Durante a audiência de sentença de Dahmer em Milwaukee, Wisconsin, Rita iniciou sua declaração de forma contida, mas logo perdeu o controle, com sua raiva e dor transbordando. Ela avançou em direção a Dahmer, gritando: Meu nome é Rita Inspel e eu sou a irmã mais velha de Errol Lindsay. Seja lá como você se chama, Satanás, eu estou furiosa. É assim que você age quando está fora de controle. Eu nunca mais quero ver minha mãe passar por isso de novo. Nunca, Jeffrey. Jeffrey, eu te odeio. Eu vou te matar. Eu vou te matar. Jeffrey, I kill you. Look at me. Em uma entrevista de 1992, Rita explicou que seu desabafo não era apenas por ela, mas por toda a sua família. Todos tiveram que se sentar e reprimir seus sentimentos. Ela disse que a reação que Dahmer viu nela era a mesma que Errol teria demonstrado. A única diferença é que Errol teria pulado sobre aquela mesa. Errol Lindsay desapareceu do Grand Avenue Mall, no centro de Milwaukee. Ele foi atraído para o apartamento de Dharma, onde foi submetido a experimentos horríveis. Dahmer tinha a intenção de criar um estado de submissão permanente em suas vítimas. Lindsay despertou brevemente durante esses experimentos, mas logo foi drogado e, eventualmente, assassinado. Os métodos macabros de Dahmer não pararam com o assassinato. Ele decapitou Lindsay, guardou seu crânio e tentou preservar sua pele. Tracy Edwards, uma das vítimas que conseguiu escapar, fez acusações incriminatórias contra Jeffrey durante o julgamento. Durante sua própria audiência de sentença, Jeffrey fez a seguinte declaração: Meritíssimo. Agora acabou. Isso nunca foi um caso de tentar escapar. Eu nunca quis liberdade. Francamente, eu queria a morte para mim mesmo. Foi um caso para mostrar ao mundo
O que fiz não por motivos de ódio. Eu não odiava ninguém. Eu sabia que estava doente ou era mau, ou ambas as coisas. Agora acredito que estava doente. Os médicos me falaram sobre a minha doença. E agora eu tenho um pouco de paz. Sei o quanto de mal causei. Tentei fazer o melhor que pude após a prisão para reparar. Mas não importa o que eu fiz, não pude desfazer o terrível mal que causei. Minha tentativa de ajudar a identificar os restos foi o melhor que eu consegui. E isso foi quase nada. Eu me sinto muito mal pelo que fiz àquelas famílias pobres e entendo o ódio que é legítimo delas. Eu sei que estarei na prisão pelo resto da minha vida. Sei que terei que me voltar para Deus para me ajudar a enfrentar cada dia. Eu deveria ter permanecido com Deus. Eu tentei e falhei, e criei um holocausto. Graças a Deus não haverá mais mal que eu possa causar. Acredito que somente o Senhor Jesus Cristo pode me salvar dos meus pecados. Em seguida, o juiz proferiu a sentença. Jeffrey Dahmer foi condenado a 15 penas de prisão perpétua consecutivas. Mais tarde, Dahmer foi morto por um colega de cela, Christopher Scava, em 28 de novembro. Contagem 15. Prisão perpétua com possibilidade de liberdade condicional após 70 anos do início dessa sentença, a ser cumprida de forma consecutiva à contagem 14. Acredito que fiz isso e tinha a intenção de seguir a recomendação do Estado. Eu poderia ter dito algo diferente, que teria o mesmo impacto. Realmente vejo que ninguém ganha nada ao simplesmente adicionar mais e mais anos. O ponto importante é que a sentença está estruturada de maneira que este réu nunca mais verá a liberdade. E isso é devido a esta comunidade para protegê-la, bem como para reconhecer a gravidade dos crimes. Essas são as razões pelas quais a sentença naturalmente é para o sistema prisional do Estado. Uma coisa que não mencionei, todas essas penas são consecutivas ao tempo que ele está atualmente cumprindo. LaCynthia Tidmore, uma mulher de 23 anos de Garfield Heights, foi acusada pela morte de Daisy Mays, uma menina de 9 anos, em 9 de novembro de 2017. LaCynthia estava dirigindo na Babbitt Road quando atropelou Daisy, que estava atravessando a rua em direção a um ponto de ônibus. Após o acidente, ela fugiu do local, mas seu carro foi encontrado rapidamente em um posto de gasolina nas proximidades. Surpreendentemente, LaCynthia se entregou à polícia algumas horas depois. 15 dias após o acidente, a menina faleceu no hospital. No dia em que a sentença seria proferida, diante do juiz Peter Coran, da Corte de Apelações do Condado de Cuyahoga, LaCynthia se prepara para ouvir as palavras da mãe da menina. Ela quebrou o pescoço da minha filha. Foi assim que minha filha morreu. Ela morreu no local. Ela ficou no hospital por 15 dias porque eu não podia deixá-la ir. Quando pegaram essa morta na chegada, isso significa que ela morreu no local. Ela quebrou ambos os fêmures da minha filha. Ela cortou de dentro para fora. Ela quebrou todos os ossos do rosto da minha filha. Todos os dentes da frente do rosto dela desapareceram. Em abril de 2018, ela admitiu a culpa pelas acusações de homicídio veicular agravado e por não ter parado após o acidente, ambos crimes de 3º grau. Como resultado, recebeu uma sentença de 8 anos de prisão em regime fechado, seguida por 3 anos em regime aberto. Além disso, sua carteira de motorista foi permanentemente suspensa. Você tem o direito de apelar da sua sentença. Essa sentença será revisada por uma nova comissão se você for indigente. O tribunal observa que em 30 dias eu fornecerei uma transcrição e um advogado às custas do Estado. Coitcher perdeu o controle. A parte obrigatória da sentença foi feita em 3º grau. São 3 anos de fechamento obrigatório. A supervisão da relação com o pioneiro de controle será feita pelo
Ohio ou pela Flórida por 3 anos. Deve seguir as regras da condicional. Se você não seguir as regras, eles têm o poder de enviar você de volta à prisão por um total de até 50% dessa sentença de 8 anos. Qualquer violação das regras da comissão de condicional pode resultar em sanção residencial, o que pode incluir uma pena de prisão de até 9 meses. As regras de controle exigem que você se reporte a um oficial de condicional. Se você não se reportar, o oficial de condicional pode puni-la enviando-a de volta à prisão. Também foi dito que você será indiciado por uma acusação de crime separada, o que significa... O desejo de vingança é uma reação natural em muitos, mas pode facilmente empurrar alguém para um caminho perigoso e obscuro. Nesse caso, foi exatamente essa busca por retaliação que conduziu a pessoa a tomar decisões que a afastaram da luz. Uma infração grave conforme a acusação na contagem 1 da denúncia alterada e classifique o grau como homicídio em 1º grau, datado de hoje, assinado pelo presidente do júri. Em 1º de dezembro de 2020, no condado de San Diego, Jade Jenks tirou a vida de seu padrasto, Tom Maraman. Não importa o quanto um criminoso tente esconder suas ações, elas acabarão sendo descobertas. Meu nome é Steve Jenks. Sou o pai de Jade. Jade e eu deixamos o Texas e a mãe dela quando ela tinha cerca de 3 meses de idade. Eu era um pai solteiro e responsável por criar a menina mais linda e feliz. Ela recebe todo o amor que uma criança pode desejar de amigos e familiares. Jade sempre foi gentil e amorosa com humanos e animais. Ela não suportava ver ninguém machucado ou um animal abusado. Ela cresceu e encontrou o amor pelo design e pelos negócios. Nos diversos empregos que teve, destacou-se e foi querida por seus colegas. Ela se juntou à minha empresa de construção quando estava na casa dos 20 anos e, em pouco tempo, desenvolveu o centro de design em azulejos e pedras. Eu era um pai extremamente orgulhoso. Em 1997, ela foi condenada à prisão perpétua pelo assassinato brutal do repórter e ex-namorado Richard Daley. Apesar das informações recebidas pela polícia de Los Angeles indicando a possível participação de membros de gangues locais no crime, as investigações se concentraram em Mellon, mãe de 3 filhos. Ela passou 17 anos encarcerada até ser libertada em 2014, graças ao projeto Innocence Matters. Como se deu esse erro judicial? Mellon se encontrava em uma situação desfavorável, pois anteriormente havia residido com sua família na área onde o assassinato ocorreu. Surpreendentemente, essa conexão geográfica fez com que ela fosse associada ao crime, principalmente devido ao testemunho de June Patty. Patty, uma testemunha de pouca credibilidade, forneceu um depoimento que acabou sendo usado como evidência para incriminar Suzanne Mellon. Foi especialmente alarmante descobrir que o detetive responsável pela investigação havia também condenado 2 homens por um crime que não cometeram 3 anos antes. No que diz respeito a Mellon, sua liberdade chegou em 10 de outubro de 2014, quando ela tinha 59 anos. O juiz observou que o advogado dela na época não havia feito um bom trabalho na sua defesa. Pouco tempo depois, ela recebeu a notícia que, embora feliz, tinha um gosto amargo. Mellon precisou de um período de adaptação para a vida fora da prisão. Como você pode imaginar, ela tingiu o cabelo e, segundo relatos, ficou surpresa com dispositivos modernos como os celulares. Dado o que havia passado, é compreensível que não estivesse familiarizada com a tecnologia. Um membro de gangue foi preso pelo assassinato e Mellon recebeu $12 milhões em compensação da cidade de Los Angeles.